Agora, eu vou mudar outra vez de assunto. O que você acha do Brasil ter, a partir de janeiro, uma presidente que foi militante ativa da luta armada contra a ditadura militar? Isso quer dizer o quê, exatamente? Traduza. Primeiro, que eu, com respeito ao pessoal que participou da luta armada, isso é uma opinião que eu tenho antiga, todo mundo sabe. Primeiro, que eu fui convidado a participar da luta armada e me neguei a participar. Por um grande amigo meu, membro do partido, que tinha dissentido da direção e decidido partir para a luta armada. Ele me deu um documento para ler, numa madrugada, no Teatro Opinião, chovia torrencialmente, foi marcado esse encontro para ele me mostrar esse documento e me chamar para a luta armada. Eu li o documento, falei para ele. Mário Alves. Eu liguei para ele, Mário, a ditadura é frágil politicamente, porque ela é ilegítima, mas militarmente ela é poderosa, ela tem a marinha, a aeronáutica, o exército, todas as polícias militares. Você vai brigar com o quê? Qual é o teu exército? E eu não entro nessa, nego. Está errado. Está errado. Você vai chamar o Mike Tyson para brigar com ele no ringue, eu chamo o Mike Tyson para discutir poesia comigo, ele perde, cara. É uma loucura. A luta armada é uma... Sabe o que é? O Kafka diz uma coisa. O homem perdeu o paraíso pela impaciência. A luta armada é isso, é a impaciência. A paciência não é se submeter, nem se conformar. A paciência é dizer, eu já perdi 10 vezes, vou perder mais 10, como disse o Vianinha numa peça dele. A paciência é, eu já perdi 10 vezes, vou perder mais 10, mas não vou desistir. Está entendendo? Essa que é a paciência, não é... Agora, a impaciência, eu vou acabar com isso, é na marra, é na bobagem. Mas voltando à presidência... Para mim, o problema não é esse, o problema é o seguinte, ela nunca pensou em ser nem prefeita e vai acordar presidente. É estranho, sabe? Como é que uma pessoa que nunca sonhou ser presidente virou presidente? Porque ela foi induzida a isso pelo Lula, que a elegeu. Então, eu digo o seguinte, será que ela vai ter autonomia para dirigir o país em face de uma pessoa que é o seu criador? Não sei. Agora, você não acha que o lado da mulher dela, de fazer diferente, vai ser mais forte? De imprimir uma própria marca? Não sei. Eu não sei. A minha pergunta, eu não distingo mulher de homem nessas coisas. A minha pergunta é a seguinte. Tem autoridade para dizer não a uma pessoa que me inventou e me transformou em presidente da República, quando eu nunca tive voto algum e nunca disputei nada? Tem autoridade de dizer não para essa pessoa, não? Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Muitas pessoas que foram do Partido Comunista, muitas pessoas que foram de esquerda, hoje em dia tem uma postura assim, que às vezes eu acho assim até excessivamente crítica em relação a esse governo, que afinal é um governo de esquerda, com histórias de esquerda, que realizou um programa de esquerda. Tá. Algumas bandeiras de esquerda, como nascido, originado na esquerda. Distribuição de renda de esquerda? Eu queria perguntar, assim, o senhor sente assim que existe algum ressentimento de gente que mudou de ideia e de repente o país mudou, quando elas estavam de um lado, o país foi para outro, e agora elas meio que se sentem assim, sem ter onde se apoiar? Não entendi a sua pergunta, Paulo. Então eu vou fazer o seguinte. Então, tem uma parte que você começa a falar que o governo é de esquerda, você se confia. Primeiro que não é de esquerda, então começa por aí. Não, tá bom. Mas então, escuta, a sua pergunta só teria sentido se o governo fosse de esquerda, só que ele não é. Então vamos fazer diferente. Algumas pessoas que eram de esquerda deixaram de ser esquerda. Ao mesmo tempo, a gente teve há 8 anos tem um presidente no Brasil que pelo menos assim, não precisa ser de esquerda, eu não vou entrar nessa discussão que é realmente uma discussão que pode ser completa. Mas ele era a imagem da esquerda? Ele era a imagem da esquerda, ele se tornou a imagem da esquerda, capturou os sindicatos que eram de esquerda, capturou muitos militantes de esquerda, capturou um programa de esquerda. Os banqueiros que eram de esquerda? Os banqueiros que eram de esquerda? Os banqueiros, capturou muitas pessoas que eram de esquerda. E aí eu vejo, assim, uma coisa que me lembra um certo ressentimento. Não existe um ressentimento, as pessoas assim... ressentimento por parte de quem, Paulinho? Por parte dos velhos comunistas que abandonaram algumas ideias e que de repente vê um governo que, bem, eles não conseguem criticar exatamente. É exatamente o contrário, o contrário. A tua pergunta, me desculpa, mas você está colocando a coisa de maneira equivocada, me desculpe. Porque o problema é o seguinte, quem não suporta
a ideia de que o socialismo real acabou ou é invenção de alguém? Não, mas não é Não, eu estou perguntando, acabou ou não? Ou existe ainda o socialismo acabou, real? Mas isso ninguém Pois discute. Então, quem não se conforma com isso é que tende a querer que Lula seja de esquerda, quando o próprio Lula disse, nunca fui de esquerda. Escuta, deixa eu responder. Deixa eu responder. Então, o problema não é esse, o problema é exatamente o contrário. Eu conheço gente, está compreendendo, que não consegue tolerar o fato de que o socialismo acabou. E em Lula, como vê em Chaves, a continuação do marxismo, que não existe mais. Que não existe mais, talvez é tudo a mesma coisa. Até a diferença é pequena. É tudo uma mentira, uma ilusão que escamoteia, que usa a esquerda de uma maneira equivocada. Você acha que acabou mesmo? Que acabou, cara, não tem dúvida. Você acha que vai nascer na Venezuela? Não, você acha que essa nossa campanha acaba no mundo inteiro. Até a China vira... Não, peraí. Agora ficou uma coisa... Você acha que a última campanha presidencial foi uma campanha que não tinha distinção entre os candidatos? Não tinha distinção política, não tinha. Eram dois iguais. Escute. Estou perguntando. As duas forças que nasceram contra a ditadura, o PT e o PSDB, estão no fim, acabaram, cumpriram o seu papel e acabaram. O PT é hoje um partido dos grotões e o PSDB não é mais o partido que era. O Serra foi a última tentativa de continuar isso. Quem vai entrar, a Aécio não lutou contra a ditadura, é outra cabeça. O Sérgio Cabral não lutou contra a ditadura, é outra cabeça. Eduardo Paes é outra. É uma geração que vem aí diferente, tomara que seja boa, que dê certo, mas acabou. Aquela história da ditadura e da luta acabou. Claro que acabou. Acabou. Então é isso. Ou seja, você está dizendo fim para um grande período da minha vida, da sua vida. Sim. Você está dizendo? Não, nas coisas que você acreditou e tudo. Não é minha vida. É uma geração que está passando. Eu estou olhando objetivamente. As duas forças que surgiram na luta contra a ditadura e se organizaram em partido, PT e PSDB, não foram as duas forças? O Fernando Henrique chegou ao poder, cumpriu parte do papel dele. O Lula chegou ao poder, cumpriu parte do papel dele. Acabou. Encerrou. Essa é a minha visão. E o que vem aí pode até ser bom, agora não sei o que é, mas que é outra coisa é. Claro que é, mas... Agora, Goulart, a minha pergunta é na contramão da que fez o Paulinho, que é a seguinte, é normal esse negócio de tantos intelectuais serem tão bem comportados como agora? É comum isso, quer dizer, os intelectuais a favor do governo? O que está acontecendo? Mas tem muitos que não são, né? Então, mas eu acho que grande parte é isso. O cara que militou na esquerda tem dificuldade de admitir que acabou. Não é que dizer que o capitalismo ficou bom, o capitalismo é o regime da exploração e da concentração de riqueza. O capitalismo, se deixar pela conta dele, ele suga a carótida da mãe, porque ele é essencialmente isso. Ele é a exploração, ele é a ambição, a ganância. Ele tem que ser vigiado. A função do Estado é impedir que ele seja o que ele é. Agora, o socialismo não tem condição de competir. 20 burocratas não podem competir com milhões de pessoas tomando iniciativas sem parar de empreendimento, de criar firma, criar isso, criar aquilo, criar riqueza. Não pode. Perdeu por isso. Não foi os Estados Unidos que derrotou a União Soviética, foi o povo soviético meio que se cansou, porque esgotou, fracassou, não foi adiante. Está entendendo? Você está falando cumpriu com um papel. O marxismo cumpriu com um grande papel, mudou a relação do trabalhador com o empresário. As conquistas do trabalhador são conquistas nascidas do Manifesto Comunista e da luta que foi iniciada ali. Isso mudou o mundo, foi importante e mudou. Agora, cumpriu o seu papel e terminou, como tudo na vida. Começa, cumpre o papel e acaba. O socialismo real, você não acha que talvez tenha acabado do ponto de vista econômico? Mas o autoritarismo do socialismo real continua na China, continua aí com os esbirros Continua, claro, mas não é socialismo. Na China é socialismo. Mas os aspectos políticos nasceram dentro daquele regime. Socialismo com o incentivo brutal à empresa privada. Quer dizer, mas não houve um divórcio entre o aspecto econômico aí e aquela prática política? Lá é um caso estranho. Aquilo ali é um monstro de 7 cabeças, ninguém sabe o que é. Porque o regime é autoritário, herdou o autoritarismo do regime comunista e o liberalismo do capitalismo. Quer dizer, então
É uma coisa estranha, uma coisa estranha, eu não sei o que é. Goulart, eu queria entrar numa outra conversa. Você mora no Rio e o Rio vai viver agora nos próximos anos, aí vai sediar a Copa, Jogos Olímpicos e assistiu aí essa ocupação militar no Complexo do Alemão. O Rio tem jeito? Agora a coisa se resolve? Pela primeira vez a gente está vendo as três instâncias de poder de acordo. Como é que você está vendo isso? Escuta, eu não acredito em solução definitiva para coisa alguma, sabe? Solução definitiva não existe para problema um, nem para os problemas pessoais. Mas não você existe. não acha que o Rio vai se preparar para esses grandes eventos internacionais? Eu estou respondendo a você. Eu estou respondendo essencialmente. Não existe solução para problema algum. Então não existe solução para o problema do Rio. Melhoras vai, evidentemente, que ter acabado com o poder do tráfico no Alemão e na Vila Cruzeiro é importante. É importante, não tem dúvida alguma. Só a criminalidade já caiu 41% nesse mês no Rio de Janeiro, porque aquilo ali era um reduto de bandidos que mandava assaltar, roubar. Pô, uma favela que tem 350 motocicletas roubadas, o que é agora? Entendeu? Que é um negócio terrível, quer dizer, aquilo ali era um reduto de banditismo organizado que tinha que ser destruído. É estranho que tenha demorado tanto a tomar a providência que foi tomada. Agora, que é um avanço, solução definitiva? Não sei, não é. É evidente que tem muitos problemas ainda. Agora, mas se você ficar que só vale o que é a solução definitiva, você não vive. Mas eles falam Nem em casa você tem solução para a sua empregada, para a sua casa, para a sua vida. Não tem. Então, por que vai exigir dos outros soluções definitivas? Eu vou ter que parar aqui. A hora que ela começou a fazer a pergunta, a Mônica, ela falou, vem aí a Olimpíada, etc. Você está em tão grande forma que eu achei que a continuação da pergunta era se você ia correr a maratona. Quem sou eu? Com certeza.